Pode? Som. Vamos voltar então, irmãos? Quando o pessoal se aproxima, a pedido dos irmãos, deixa eu apresentar a vocês aqui alguns títulos. Nós lançamos em março de 2020 a Pronobis Editora. Com a graça de Deus nós avançamos, estamos com 35 títulos publicados e com um catálogo aí de mais 60 publicados nos 2 próximos anos. Orem por nós, muita coisa boa saindo. Nós lançamos uma série chamada Teólogos da Tradição Reformada. E o primeiro deles é essa obra que eu citei ainda há pouco, alguém pediu para eu falar mais sobre o livro. John Owen, Uma Visão Cristã para Cada Fase da Vida. É uma teologia biográfica. Ele trabalha infância, adolescência, juventude, fase adulta e morte. Ele trata esses assuntos teologicamente e usa como exemplo John Owen, né? Por exemplo, o que o levou a ser tão brilhante, né? A formação dele na infância, os livros, a maneira como ele estudava, as crises dele na infância, adolescência, a conversão dele. Enfim, é um livro muito rico e tem aqui as partes inspiradoras de muita alegria que Deus concedeu a ele, mas também as lutas pelas quais ele passou, né? Eu citei a morte dos filhos, né? Situações difíceis na época. Então, um bom livro de encorajamento, assim, de aprendizado. A gente pode aprender muito com a vida dos santos da igreja. Aqui, essa confissão de fé batista de Londres, né, de 1689, é a clássica confissão de fé, a mais influente, a mais densa teologicamente dos batistas. E nós fizemos um trabalho primoroso aqui, é baseado na edição de 1677. A confissão foi escrita em 77. Ela só foi promulgada, publicada em 89, porque em 77 as igrejas não anglicanas, não conformadas, eram clandestinas. Então, em 88 houve a Revolução Gloriosa, o Edito de Tolerância, e em 89 os batistas fizeram um concílio, né, uma reunião, e aí nesse mesmo ano publicaram esse material. Então, capa dura, soft touch, e aqui nós temos a listagem dos signatários que assinaram esse documento em 77. Esse livro foi publicado recentemente, tem coisa de uns 2 meses. Revolução Sexual, Perspectiva Bíblica e Análise Médica. Escrito por 2 médicos, um casal, né? O Miguel e a Catarine, que é sua esposa. O pastor Miguel Nunes é médico e pastor, né? Já esteve aqui no Brasil, pregando a fé algumas vezes. Ele vai tratar aqui esses assuntos da sexualidade, fazendo um contraponto a essa revolução que está em curso, né? Ideologia de gênero, homossexualidade. Vai começar mostrando a origem, o plano de Deus, o campo sexual, as distorções por conta da queda. Então, um livro que ele faz uma análise, perspectiva científica, médica, um livro bem interessante, que pode lançar luz aí para nós sobre essa temática da revolução sexual que está em curso. E o mais recente, para finalizar, esse livro aqui, ó, História dos Batistas da Inglaterra para o Mundo. Em 150 anos de batistas no Brasil, esse é o primeiro livro que trata com propriedade, não é, a história dos batistas. É uma visão panorâmica, ele vai trabalhar os 4 séculos, 17, 18, 19 e 20, e vai, na 4ª parte, falar sobre os distintivos, a identidade batista. É um livro muito rico e não passa pano para as fraquezas dos batistas. Inclusive, ele tem um capítulo aqui que fala sobre a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Então, um livro que se você quiser aprofundar seu entendimento sobre a história da Igreja Batista, tanto no Reino Unido, na Europa, de modo geral, quanto nos Estados Unidos, está aí um bom livro para aprofundar o seu entendimento. Tem muita coisa boa saindo lá, você pode visitar o nosso site, www.pronobiseditora.com.br, e nas redes também. Bem, vamos voltar aqui ao nosso tema, né, sobre a teologia pastoral. Nós falamos sobre as qualificações, falamos sobre as atribuições e vamos pensar sobre as tentações. Quais são os perigos da vocação pastoral? Eu diria que a vocação pastoral é inerentemente perigosa e é necessário tomar alguns cuidados. Quando olhamos para a Bíblia, para o testemunho da história, nós vemos que existem de fato ciladas no caminho, perigos. Agora percebam, quando nós falamos as tentações, via de regra, há uma tendência a pensar geralmente nos pecados de natureza sexual. De fato, a vida sexual é uma área sensível para todos nós, especialmente para os líderes, para os pastores.
O Dr. Warren Wiersbe dizia que os pecados dos mestres são os mestres dos pecados. Em outras palavras, o dano é maior quando o pecado é cometido por um pastor, por um líder. Então precisa realmente tomar muito cuidado. Mas o ponto é que existem outras tentações que não são apenas de natureza sexual. O ministério pastoral está cercado de muitas tentações. Deixa eu mostrar para vocês um verso em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios 9, 27. Veja o que Paulo fala sobre si mesmo. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está usando aqui uma figura de linguagem. Esmurrar o próprio corpo. Paulo não estava falando de bater em si mesmo. Ele está falando de uma coisa que nós precisamos ter. Disciplina. E disciplina é liberdade. Em todas as áreas. Então qual o receio de Paulo? Eu preciso manter a disciplina para não incorrer em um erro gravíssimo. Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo ser reprovado. Não é triste isso? O camarada passar uma vida inteira como um pastor, como um pregador, e ao final do processo, ele mesmo ser reprovado. Existe a possibilidade? Existe. E alguns pastores derrapam na última curva. Na última curva. Então existem perigos, tentações. Eu queria a atenção de vocês para pontuar alguns desses perigos e tentações com o seguinte objetivo. Primeiro, alertar aos pastores e aos candidatos ao pastorado e mobilizar a igreja a orar pelos seus pastores. O maior bem que você pode fazer pelo seu pastor é orar por ele. É importante encorajar com palavras de afeição, de apoio, mas, sobretudo, mantenha-se na torre de vigia orando pelo pastor. Bem, quais são as tentações? A primeira delas eu vou chamar de ignorar as evidências de que algo está errado. O que muitas vezes nós chamamos de queda não é necessariamente uma queda, é uma caminhada para baixo. Pensa comigo. Queda pressupõe algo inadvertido. Quando eu descer essas escadas aqui, eu espero não cair. Eu não estou planejando descer e cair, mas pode acontecer de eu cair. Isso é uma queda. É uma coisa abrupta, uma coisa que surge, que acontece, um acidente. Algumas quedas são uma longa caminhada para baixo. E alguns pastores já estão lá embaixo, mas ainda não são reputados como alguém que caiu. Um longo processo para baixo. E esse processo, com a própria expressão processo, indica, demanda tempo. É processual. Imagine comigo, existe a explosão, perceptível, explodiu. Existe a implosão, mas nesse caso, o problema é a erosão. A erosão é sutil, é silenciosa, é devagar, mas em algum momento vai dar problema. Nossa igreja, a primeira igreja que eu pastoreei na Betel e Mesquita, ao lado da igreja, no prédio da propriedade da igreja, tinha uma grande caixa d'água, uma cisterna. E a gente pagou para alguém limpar, e a pessoa disse assim para mim: pastor, está com vazamento, está minando para dentro do prédio. Se não for feito um reparo, isso pode até provocar aí, processualmente, uma complicação para esses pilares, que a água ela vai encontrar um caminho, ela vai, e a gente fez o reparo lá. Então existe a erosão, um processo longo, lento, e alguns pastores não percebem, eles ignoram os sinais de que alguma coisa está errada. Que sinais são esses? Vejam, a falta de alegria no ministério. Eu vou falar mais sobre isso à frente,
Mas a falta de alegria é um sintoma de que alguma coisa está errada. Evidentemente que há lutas, provações, tristeza, desapontamentos. Paulo enfrentou muitas coisas. Ele até usou a expressão entristecidos, mas sempre alegres. Há tristezas no ministério. Mas quando a falta de alegria é crônica, alguma coisa está errada. Vamos investigar. Vamos examinar o próprio coração. Insônia, ansiedade, irritabilidade. Quando o pastor perde o sono, literalmente. Se é bem pontual, ok. Mas se está tendo muita dificuldade para dormir, está dormindo pouco, acordando de madrugada, tendo que usar outros recursos para dormir, remédio inclusive, sinal amarelo, tem alguma coisa aí. Ansiedade, sempre muito tenso, sempre muito irritabilidade. No trânsito, com as pessoas, pavio curto demais, irritado, alguma coisa está errada. Violação de princípios éticos fundamentais, as chamadas concessões impróprias. Fazendo a concessão ali, jeitinho brasileiro acolá, vamos deixar, não, depois a gente resolve. Então, essas concessões, essa violação sistemática de princípios éticos, pode ser o princípio, o início de um problema maior. Ira explosiva com os filhos. Pastores que são mansos no púlpito, mas extremamente cáusticos dentro da própria casa, com a esposa, com os filhos, duro demais. Isso é um mau sinal. São sintomas, são sinais de que alguma coisa está errada. Isso gera um distanciamento emocional com o cônjuge. Há muitos pastores que estão divorciados emocionalmente de sua esposa. Compartilham o mesmo lar, o mesmo teto, a mesma cama, a mesma vida, mas emocionalmente estão distantes. Eu conheço vários assim. Eu estou ajudando um, por esses dias, ontem inclusive me ligou. Uma crise profunda, não sabe como, mas processualmente aconteceu e quando perceberam, estavam divorciados dentro da própria casa. Terrível. Liderança autoritária e espírito altivo para com as pessoas. Eu disse ainda há pouco, volto a dizer, autoridade não é falar alto, não é gritar, não é bater na mesa. Quando o pastor se torna muito despótico, né? Autoritário, do meu jeito, ou então não estou fora, não ouve as pessoas, não compartilha, centraliza, são sinais, são evidências de que alguma coisa está errada, é preciso parar e reavaliar. Há um livro do Charles Swindoll, Igreja Desviada. Eu li esse livro alguns anos atrás, e ele conta a experiência dele na igreja dele, muito interessante. Ele falou que estava tudo indo bem, muito bem na igreja, mas de repente ele estava em oração, lendo a palavra, ele começou a olhar para a própria vida, para o próprio ministério, para a própria igreja. Ele falou, tem alguma coisa errada. Ele fez um diagnóstico do próprio coração, uma leitura da igreja, e o Senhor começou a tratar a vida dele e a vida daquela igreja. Então, não ignore as evidências de que algo está errado. Essa é uma tentação, é fechar os olhos. Esse é o segundo ponto, inclusive. Fechar os olhos para os problemas do coração. O pecado cega. E nós temos que lembrar que nós todos temos dois sistemas de visão, né? Existe o sistema de visão físico, que pode sofrer um processo de desgaste, e a gente precisa fazer uma correção. O que é isso aqui? Isso significa que a visão natural está deficiente, e é preciso fazer uma correção. Óculos são uma correção de uma deficiência visual. Você coloca lentes para enxergar melhor, mais nítido. Existe um campo de visão que Paulo chama de olhos do coração. E por vezes o coração está embaçado, não consegue enxergar. E o pecado vai fazendo isso, ele vai colocando camadas, é uma catarata no coração. Você não consegue enxergar. Perceba comigo, pare e pense. Quando a gente olha a história do Antigo Testamento,
A gente fala, como é que Davi fez isso? Como é que Saul agiu assim? E tantos outros. Aquilo não aconteceu assim da noite para o dia. Foi um longo processo de fechamento, de embaçamento, de distorção da visão dos olhos do coração. O pecado vai entorpecendo. Então, mesmo sendo capaz de enxergar fisicamente, nós podemos incorrer nessa deficiência de não enxergar realidades espirituais. E é interessante porque todos nós, filhos de Adão, somos muito bons para enxergar o pecado na vida dos outros. Mas na nossa vida fica mais difícil. E aí a importância da gente ouvir o outro, o cônjuge, ter alguém que a gente presta contas, o conselho, um pastor amigo. O que você acha? O que você pensa? Voltar atrás quando é necessário. Porque se for fechando os olhos do coração, vai dar ruim, vai dar problema. Essa é uma tentação, não enxergar os problemas em si, na família, na igreja. Então a culpa é sempre dos outros. Não? É sempre a igreja que é difícil, é sempre aquele irmão que é complicado, é sempre a família que não entende, mas e o nosso próprio coração? Vejam, quais são os chamados pecados do coração, que não são perceptíveis, estão presentes, mas alguém olha e fala assim, não, fulano é uma benção, está tudo bem com ele. Mas nem sempre. Vejam, a cobiça, desejar o que é do outro. E a cobiça é um pecado amplo, pode tocar várias esferas da vida. E há muitos pastores nutrindo no coração esse pecado, a cobiça. Por exemplo, cobiçar a igreja que é pastoreada por outra pessoa. Se Deus chamou para servir na igreja onde você está, é ali que você deve permanecer. Agora tem muitos pastores que ficam de olho na igreja do outro, isso é uma cobiça. Não é? Inveja. A inveja é um pecado chamado por São Basílio de vício inadmissível. É a tristeza pelo bem do outro, a tristeza pela alegria do outro. É uma coisa diabólica. E por que é um vício inadmissível? Porque é tão vergonhoso que a pessoa não admite. Alguém diz assim, pastor, ore por mim, eu sou impaciente, pavio curto, eu falei uma coisa, ofendi o irmão. Ele está reconhecendo que é iracundo, que fala demais, está pedindo oração e ajuda. Agora você conhece alguém que procura assim, ore por mim, eu sou tão invejoso. Ninguém reconhece inveja, mas ela está sempre presente, em algum grau. E inveja é esse pecado velado, né? E o pastor tem que tomar cuidado. Abre a internet, outro pastor batizou 20, a igreja está crescendo, compraram um terreno, o pastor fica aquilo, aquele sorrisozinho assim amarelo, ele não está feliz, porque outro pastor está indo bem, porque outra igreja está indo bem. Isso é um pecado terrível entre os pastores, é uma coisa diabólica. Muita concorrência, pouca cooperação, muita vaidade, coisa triste. Lembra que Jesus disse sobre aquela igreja lá no Apocalipse? Você tem a fama de que está viva, mas você está morta. Nossos critérios de avaliação de uma igreja viva precisam ser reordenados de acordo com a palavra. Então há muitos pastores que aparentam estar bem, mas estão fechando os olhos para os próprios pecados do coração. A avareza, a incapacidade de dividir, é um pecado muito comum nas igrejas de modo geral. A falta de participação, de contribuição. E a avareza é essa incapacidade de dar tempo, energia, cuidado, recursos. E o pastor tem que ser a referência para a igreja, né? Inclusive no que tange a contribuição, a cooperação, a não fazer do dinheiro um ídolo. O dinheiro, irmãos, é um ídolo. Pode se transformar num grande poder escravizador. E o pastor tem que ser a referência do que é generosidade. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Ser generoso. Não pode ser pródigo, perdulário. Mas não pode ser também avarento. Tem que ser econômico e generoso. É o equilíbrio. Então tem que tomar cuidado com pecados do coração. Lascívia, pecados sexuais, começam sempre com concessões aparentemente irrelevantes. E há muitos pastores, numa sociedade como a nossa, escravizada pela lascívia, pela promiscuidade, né? Como dizia o Peter Jones, sexólatra. Essa é uma área muito sensível. Por isso a igreja precisa ajudar os seus líderes a se manterem fiéis
ao Senhor, mantendo o coração blindado pela palavra, pureza de coração, tomar cuidado com isso. Então, esses são sinais, né, perigosos, esses fechar os olhos para os pecados do coração, que pode estar tudo aparentemente bem, mas o coração é o principal problema. Jesus disse para os fariseus: vocês estão com preocupação aí com o que entra, né? Você vai aquelas leis cerimoniais de rito de purificação, não é o que entra que contamina, é o que sai, é do coração que procede os maus desígnios. O assassinato, a ira, a maledicência, o adultério, é do coração. Então tem que cuidar do coração. Então há muitos pastores que tombam, caem, porque não cuidam do próprio coração. Fecham os olhos para esses pecados, vão fazendo concessões. Isso é um perigo. Uma terceira tentação: negligenciar a devoção no ministério. Paul Tripp, mais uma vez, ele diz assim: estou cada vez mais convencido de que o que dá ao ministério as suas motivações, perseverança e humildade, alegria, amabilidade, paixão e graça é a vida devocional daquele que está exercendo o ministério. A vida com o Senhor, a comunhão com o Senhor, a comunhão. Lembra que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o que é a falta de oração? É fundamentalmente uma presunção diabólica. Quando eu trabalho sem orar, o que é que eu estou dizendo? Eu posso fazer sem o Senhor. Eu não preciso. A gente faz, aí se der algum problema a gente busca auxílio. Quando na verdade a oração não deve ser ter aquela mentalidade utilitarista. A oração primariamente é para nosso tempo de comunhão com o Senhor. E é na oração diante de Deus, naquelas experiências tão enriquecedora para a alma, que a gente vai receber graça, refrigério, consolo, repreensão à luz da palavra e encorajamento para seguir no ministério. Eu tenho visto de perto como faz diferença a vida de oração de um pastor. Pode observar, os momentos mais difíceis da igreja, os momentos mais adversos em um ministério, é essencialmente aqueles em que o pastor vai se afastando processualmente dessa vida de comunhão, de oração, de contemplação. A gente precisa entender isso. Sem mim nada podeis fazer. Orar é confessar a nossa total e completa dependência da graça de Deus. A gente precisa ter essa vida de oração e encorajar o pastor, encorajar a igreja a tomar muito cuidado para não negligenciar a devoção, a piedade, a nutrição do coração. Eu lembro que em uma das viagens que eu fiz a Cuba, conversando com os pastores, um tempo tão difícil, muitos deles já idosos, que viram de perto, né, a Revolução acontecer em 59, pessoas que perderam tudo da noite para o dia, né, o Estado tomando tudo, acabando a propriedade privada. E eu conversei com um pastor, um dos pastores com os quais eu conversei, disse: olha, nossa família tinha muitas posses, inclusive a família da minha esposa, e da noite para o dia nós perdemos tudo, tudo agora pertencia ao Estado, tudo foi desapropriado. Então o ancião, que era no caso, o pai, né, o sogro dele, né, reuniu a família, era um homem muito piedoso, crente, ele disse assim: olha, o Estado nos tomou tudo, mas não tomou o mais importante, o nosso tesouro é o Evangelho. O Evangelho é a fonte de nossa esperança, o túmulo vazio, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, a graça de Deus vai nos sustentar. Então perceberam um homem que estava vendo um problema gravíssimo diante dos seus olhos, a expoliação do fruto do seu suor, mas manteve-se seguro, porque era um homem que tinha íntima comunhão com o Senhor. Então perceba, como é que você vai cuidar de pessoas? Como é que você vai dominicalmente subir no púlpito, abrir o texto bíblico, expor o Evangelho, lidar com lutas internas, problemas fora, as crises das mais variadas, sem uma vida de oração? Então, quando o pastor começa a negligenciar a sua devoção, isso é um mau sinal, é uma tentação, deixar o Senhor, trocar o Senhor pelas coisas, inclusive pelo ministério. Temos que tomar cuidado. Um outro elemento: esquecer que o Evangelho deve ser pregado para si mesmo. Nós todos precisamos do Evangelho todo dia e o dia todo.
não é simplesmente o incrédulo. Todos nós precisamos do Evangelho. Vejam, nós herdamos uma tradição aqui no Brasil, que começou muito boa, mas ela acabou, em alguma medida, prejudicando a igreja na sua leitura sobre quem precisa do Evangelho. Vou explicar. Quando os americanos chegaram aqui no século XIX, no protestantismo de missão, eles organizaram as igrejas, a partir de 82, para ter 2 cultos. De manhã, o culto doméstico, o culto de doutrina, o culto onde a igreja se reunia, inclusive tinha as assembleias para tratar os assuntos da vida da igreja. Então era aquele culto mais voltado para dentro. E eles estabeleceram o culto à noite, que era o culto evangelístico. Nos Estados Unidos, via de regra, só um culto. E aqui eles estabeleceram 2. À noite era a ideia de convidar as pessoas para virem para ouvir o Evangelho. Porque naquele momento, século XIX, havia muita suspeição sobre o caráter desses missionários protestantes e era visto como hereges, eram seitas. O Robert Calley, por exemplo, ele foi chamado de o lobo da Escócia pelos católicos romanos. Então havia essa preocupação. Então percebam. Então era muito difícil você abordar alguém na rua, entregar um folheto. Então a amizade era a chave da evangelização. Então você tinha um amigo no trabalho, na escola, na faculdade, um parente. Então vai numa igreja à noite, o pastor vai pregar. Então, a pessoa vinha. E o pastor então pregava uma mensagem evangelística. Falava sobre o evangelho, quem é Jesus, porque ele morreu, ressuscitou e tal. E começou aquela cultura, que estava vindo nos Estados Unidos, fazer o apelo. Então muita gente foi criada essa cultura. O pastor pregava uma mensagem evangelística, fazia um apelo. E, em alguma medida, as pessoas começaram a entender o seguinte: essa mensagem evangelística não é para mim. Eu já sei o que o pastor está falando aí. Eu já sou crente, é para o incrédulo. Mas deixa eu dizer uma coisa. É uma tragédia na vida de um pastor, de uma igreja, quando nós deixamos de ouvir o Evangelho. Você precisa do Evangelho todo dia e o dia todo, por uma razão elementar. O vírus da justiça própria não é combatido com a vacina de dose única. Você precisa ouvir o Evangelho, e o Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma notícia do que Deus fez para te salvar. Não é você que salva a si mesmo, é Cristo, por graça, por misericórdia. E quando o pastor perde isso de vista, quando ele deixa de pregar o Evangelho para si mesmo, isso é um problema. Porque se ele não tiver o coração nutrido no Evangelho, ele pode não pregar o Evangelho. Então perceba, é uma tentação. Vejam, e por que isso acontece? Há o perigo que a gente chama de pressa, barulho e multidão. Muita agitação, muita correria, muita demanda, muitos compromissos, e o pastor deixa de receber o próprio Evangelho. Ele pode ter conhecimento, mas falta por vezes sabedoria. Você sabe qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Existe uma enorme diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é um entendimento preciso da verdade. Sabedoria é entender e viver a verdade aos relacionamentos da vida diária. Conhecimento é um exercício do cérebro. Sabedoria é um compromisso do coração que leva uma vida transformada. Então, quando eu ouço o Evangelho, eu não apenas recebo conhecimento bíblico, eu recebo sabedoria, que vai dirigir a minha vida, minha família, meu ministério, na luz segura da palavra de Deus. Então a gente precisa ouvir o Evangelho. Uma outra tentação, deixar de ouvir as pessoas mais próximas. Um homem sábio tem 2 ouvidos muito atentos para ouvir conselhos. Um homem tolo é sempre surdo. Quem não ouve conselhos, quem não ouve o outro é um problema. Isso em qualquer área, na família, no trabalho, no ambiente da igreja, o pastor precisa ouvir. Caso contrário, ele vai sofrer as consequências. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque, como diz o livro de Provérbios, na multidão de conselhos há o que, gente? Há sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Deixa eu contar para vocês uma experiência que nós passamos lá na Betel alguns anos atrás. Quando eu assumi a igreja, ela tinha a nave, tem até hoje o prédio principal,
que é onde nós reunimos para o culto público, e ao lado estava se construindo um edifício, que a gente chamava de edifício, era a época, né, edifício de educação religiosa. Então, na parte de baixo, uma cantina com escritórios, banheiros, salas de aula no primeiro pavimento, no segundo pavimento, e depois seria um apartamento pastoral. Eu conversei com o conselho, a gente rediscutiu, nós reorientamos o projeto para fazer uma escola. Então, 5 andares, 17 salas, a igreja acordou, vamos então fazer. E muita luta, a igreja com poucos recursos para tocar aquilo, fizemos uma boa equipe de trabalho e começamos a executar. E chegamos numa fase da obra que tinha que vir de cima para baixo agora. Chegando na parte de cima, vai cobertura para vir fazendo a parte de acabamento, né, das salas todas, instalação do elevador, tudo mais. E chegou um momento que a gente falou, bem, agora vamos fazer uma cobertura, né, cobertura de alumínio e tal. E nós não tínhamos recurso. Tínhamos uma parte de um recurso que era destinado à obra missionária, que a gente ia devolver esse dinheiro, ia enviar esse recurso para um país lá depois de uns 2 meses mais para frente. E alguém sugeriu, pastor, podemos dar esse recurso, usar esse recurso, daqui a 2 meses a gente repõe, é a entrada do projeto para a empresa lá que vai fazer o serviço e tal. Aí todo mundo entrou em consenso, tudo bem, então a gente vai pegar esse recurso como empréstimo, para dar entrada, vamos parcelar e vamos executar o serviço. Eram 400 metros quadrados de terreno, de cobertura. Fechamos aquilo. Fomos para casa. No outro dia cedo, um irmão me ligou. Pastor, eu não estou bem com isso, eu estou incomodado. Esse recurso foi levantado para a obra missionária, ainda que a gente use temporariamente, isso não está legal. A gente não confia no Senhor, Deus proverá, vamos ter esperar e tal. Aí eu ouvi aquilo no telefone, quando ele falava, eu falei assim, bem, tudo bem. Liga para o irmão fulano, que está à frente desse projeto, fala com ele para recuar. E se a empresa tiver algum prejuízo, que a gente assume o prejuízo, vamos realinhar isso aí. Aí por causa do telefone toca de novo, era outro irmão, foi aquela última confusão, liga e tal. Aí marquei uma reunião com eles, falei, vamos aguardar e tudo, no Senhor, dei uma palavra pastoral para resolver aquela situação. E naquela semana eu fui lá para o espaço, concreto, ferro, madeira, coisa de obra, no espaço último da igreja. Eu comecei a orar, pedir a Deus uma direção, sabedoria. Senhor, eu preciso de uma sabedoria, a gente não pode errar, a gente precisa de direção. E aí, fiz um esboço do que poderia ser feito ali e tal, começamos a orar. Irmãos, isso foi numa quinta-feira. No domingo, eu não toquei no assunto de obra na igreja. Preguei, manhã e noite, fui para casa. Na segunda-feira, uma pessoa me ligou. Ô pastor, eu estive na igreja do senhor aí domingo. Fico feliz com o que Deus tem feito, percebendo a igreja crescendo. Eu queria ajudar a igreja. Eu estava juntando dinheiro para comprar um apartamento e o Senhor botou no meu coração, dá esse dinheiro para a igreja. Vocês vão fazer bom uso desse dinheiro. O senhor pode informar o número da conta da igreja? Isso na segunda-feira à noite. Na quinta-feira, eu fui fazer uma visita a uma senhora da nossa igreja que pediu para fazer uma visita. E fui na casa dela, estava debilitada fisicamente, não podia mais ir à igreja. Ela falou, pastor, que bom que o senhor veio aqui. Eu sempre a visitava, uma irmã muito querida. E o irmão sabe que eu perdi um filho, ele deixou um recurso para mim, eu queria dar uma parte para a igreja. Está aqui o cheque nominal à igreja. E no domingo de manhã, subsequente, antes de entrar no espaço do culto, uma pessoa me abordou na porta e falou, pastor, eu deixei com o tesoureiro uma ajuda para concluir isso aí. No espaço de uma semana, sem abrir a boca, nós conseguimos 3 vezes o valor da obra inteira lá em cima. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa aprender a ouvir os outros, a ouvir conselhos, a ouvir a liderança. Então, o pastor que não tem a capacidade de ouvir, não quer dizer que todos os que vão dar sugestão, opinião, estão corretos, mas tem que ter essa capacidade. Então, uma das tentações do pastor é, Deus me falou, Deus falou comigo, é do meu jeito, não tem conversa. Esse espírito é um espírito complicado, porque vai prejudicar a igreja. É uma tentação que o pastor corre. Por isso, nas igrejas batistas, historicamente, desde o século XVII, embora do tempo para cá tenha diminuído, existe a pluralidade de presbíteros. Essa audição, esse
aconselhamento mútuo, conselho da igreja, assembleia de igreja, para a gente poder discernir como igreja os propósitos de Deus. Então é uma tentação muito perigosa não ouvir os outros. Uma outra tentação, caminhando para o final, perder a alegria do ministério. Já disse sobre isso, quero reiterar. Eu estava recém-ordenado, ainda muito jovem, e eu fui pregar numa igreja no domingo, aí estava no gabinete do pastor antes de começar o culto, e ele falou desse jeito que eu estou dizendo para os irmãos: domingo é o meu pior dia. Aí eu fiquei assim, rapaz, ele não estava bem, hoje ele está fora do ministério. Domingo é meu pior dia. E tem muitos pastores que perderam a alegria, perderam porque foram muito maltratados pela congregação. A gente fala muito dos abusos dos pastores, mas há muitas igrejas que abusam dos pastores. São extremamente perversas em relação aos seus pastores, na maneira como tratam, na maneira como remuneram, na maneira como criticam, né, inadequadamente, fora de hora, né, pelas motivações erradas. Então, qual o ponto? Muitos pastores estão machucados e acabam perdendo a alegria, a esposa do pastor, os filhos do pastor. Então, quando um indivíduo perde a alegria no ministério, isso é um problema. Ele precisa parar e pensar, por que isso? David Livingstone foi um grande missionário no continente africano. Ele praticamente mapeou toda a costa leste africana, inclusive o maior lago da África, o Lago Vitória, foi ele que descobriu, né, e batizou em nome da rainha da Inglaterra, o Lago Vitória. Mas sumiu lá, embrenhou-se nas savanas africanas, ninguém sabia se estava vivo ou morto, até que 2 repórteres fizeram uma expedição para encontrá-lo. E lá, depois de muito rodar lá, encontraram ele num posto avançado, e o viram muito abatido fisicamente, né, barba por fazer, cansado, visivelmente esgotado pelos trabalhos que ele estava realizando ali, século XIX. E aí, em entrevista com ele cunhou uma frase que tem marcado a obra missionária. Ele disse assim: cansado na obra, mas não da obra. Cansar-se na obra é inevitável. É inevitável, você vai se cansar. O pastorado cansa. Mas no dia que o pastor se cansar da obra, tem que parar e reavaliar se pode continuar ou não. Porque o grande perigo é esse, é perder a alegria no ministério. Há muitos pastores que estão no púlpito porque não tem alternativa. Eu tenho conversado com muitos deles. Se tivessem outra fonte de renda, não estariam no pastorado. Estão por circunstância. Isso é um problema. E qual a diferença entre um bom sermão e um mau sermão? Um bom sermão é quando você tem algo a dizer. Um mau sermão é quando você tem que dizer algo. Você é obrigado, é a sua função. Então, há muitos pastores que estão nessa condição, perderam a alegria no ministério. Caminhando, ceder à loucura de viver isolado. Muito pastor isolado. Eu vou falar sobre isso amanhã, sobre a importância da amizade, da comunhão, de andar junto com outros pastores. Infelizmente, há muitos pastores isolados. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de gente. Pastor que faz voo solo é um problema. A gente precisa de amigos. E eu ouvi sempre dizer, né, cresci em ambiente de igreja, pastor, o ministério solitário, né? E muitos pastores, até para se preservar, não tem alguém para conversar, para partilhar a vida, para confessar seus pecados, para pedir ajuda, para compartilhar a vida, as alegrias e as tristezas do ministério. E tem alguns que são assim isolados porque querem viver isoladamente. Quando eu cheguei no Jardim Botânico, há quase 6 anos, eu comecei a procurar alguns pastores. Eu fui daquela igreja no final da década de 90, estava voltando depois de 13 anos, e pensei, aqui é um grande campo missionário. A Zona Sul do Rio de Janeiro é um microcosmo da Europa. O IDH alto, um lugar onde tem classe média alta, os grandes pontos turísticos e culturais do Rio de Janeiro, mas extremamente empobrecido, sem o evangelho, região ali. Então, tem igreja batista praticamente em todos os bairros, pequenas, mas tem. Eu comecei a chamar os pastores para conversar. Hoje a gente tem uma reunião que praticamente vai de 40 a 50 pastores. Todo mês a gente reúne lá na igreja para orar, para compartilhar o evangelho, sentar à mesa juntos. E nesse processo eu comecei a chamar alguns obreiros. Aí chamei um pastor, eu tinha pregado na igreja dele, a convite dele recentemente, eu chamei, vai lá na igreja para a gente tomar um café, conversar. Ele veio. Entrou, sentou,
olhou para mim e falou assim: por que você me chamou aqui? Eu falei assim, chamei para a gente conversar. Eu chamei outros pastores para a gente conversar. Irmão daqui, eu te conheço aqui há muitos anos. Saber como é que você está, a igreja, o que a gente pode fazer em conjunto para alcançar essa região para o Evangelho. Ah, sim, tal. Eu falei: você quer um café? Não gosto de café, faz mal para a saúde. Eu falei: meu Deus do céu. Quer uma água? Já tomei. Eu falei: como é que eu vou conversar com esse homem aqui? Tudo armado. Aí começamos a conversar, e fala uma coisa, fala outra e tal, levando ele para a tangente, tal, conversamos, no final oramos juntos. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Aí eu vou acompanhar você até o portão. Eu fui começando: veio de carro? Detesto o carro, parei com o negócio de carro. Eu falei: meu Deus do céu, que situação. Aí ele veio na porta, foi, nunca mais ouviu. Eu falei assim: tem muito pastor assim, desequilibrado. Se fizer um psicotécnico, não passa. Isolado, está lá na igreja, 21 anos, não cresce, minguadinha, isolado. Vai para a internet tretando e não é mais um menino. Na verdade, é um homem de cabelos grisalhos, mas com comportamento de criança. E há muitos pastores assim. Você precisa de ajuda, precisa de pastores, de amigos. Orem pelos pastores nessa direção. Pastor isolado. Olha o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: o Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Como é que Deus consolou Paulo? Com a chegada de quem? De Tito. Então, às vezes, a gente fica espiritualizando demais, esperando um anjo descer do céu, trazer uma revelação, coisa assim, ou Deus fazer algo estranho. Às vezes, Deus usa uma pessoa, fazer uma caminhada, dar um mergulho no mar, uma boa refeição, uma boa risada, estar perto, chorar com alguém. Então, o pastor isolado é uma bomba relógio. Ele vai explodir em algum momento. Vai fazer mal para ele, para sua família e para a igreja. E a última coisa: alimentar a fantasia de deixar o ministério. Eu tenho muita reserva com quem diz que foi chamado pelo Senhor para pastorear, em algum momento diz: não é mais isso, vou fazer outra coisa. Porque vai criando essa ilusão, né? O que eu disse ainda há pouco aos irmãos: alguns só estão no ministério porque não tem alternativa. Se tivesse alternativa, teria saído. Então a gente precisa pedir graça a Deus, orar pelos pastores para que recebam muita graça, refrigério dos céus, porque o pastorado, embora não seja fácil, é uma alegria, é uma grande bênção você estar realmente consciente de que está fazendo o que Deus chamou você para fazer, apesar das lutas e apesar das provações. Eu tenho visto muitos pastores machucados, como há pouco eu disse aos irmãos. Teve um que rodou 62 quilômetros na cidade do interior do Rio para ir lá bater um papo comigo, a gente conversando, tomamos um café. E ele machucado, um homem com uma certa idade. Tudo que eu fiz na vida, cuidar de gente. Agora fiquei velho, houve um problema lá na igreja com 2 famílias, praticamente eu deixei o pastorado. Estou há 2 anos sem condição, né, de pastorear, problemas na família, com os 2 filhos. Um homem cansado. E há muita gente nessa situação. Muitos obreiros abandonam o ministério por sentir-se assim, desanimados, incapazes, fracassados. E por vezes os pastores estão cuidando dos outros, irmãos, enquanto eles mesmos sangram. Então, uma palavra pastoral aos irmãos: sejam pacientes, misericordiosos e intercessores da vida dos pastores, porque não é fácil o exercício do ministério e a gente precisa realmente de muita graça dos céus para cumprir com fidelidade o ministério. Se você é um pastor, não se iluda com a ideia de deixar o ministério, porque está difícil. Tudo na vida cansa. E depois dos 40, você começa a pensar mais algumas coisas. Eu tenho dito lá em casa o seguinte: tudo na vida cansa. Até descansar cansa. Aí eu vou aproveitar esse feriado para descansar. Aí vai fazer uma caminhada, vai para a praia, já volta cansado. Tudo na vida cansa. Tudo. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: eu tenho feito essa pergunta diurnamente a mim mesmo: quais são as coisas pelas quais vale a pena se cansar? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: vale a pena se cansar na obra do ministério. Ele morreu por nós e vivemos para Ele, para Cristo, e cuidar do rebanho dele. Ele nos salvou, nos chamou, nos habilitou e nos colocou na igreja para servir a igreja, pela pregação, pela oração, pelo cuidado, pela visitação. Amar a igreja é maravilhoso, embora, volto a dizer, não seja uma atividade fácil. Uma última experiência, compartilhando aqui, abrindo meu coração aos irmãos.
ainda lá na Betel, a igreja cresceu exponencialmente, avançamos muito. Mas foi um tempo difícil, porque havia muitas demandas, e em 2010 eu estava realmente muito cansado. Um dia de manhã cedo eu fui para a igreja, nem fui de carro, eu morava à época relativamente perto da igreja, mas fui caminhando, abri o portão, entrei no gabinete e fechei a porta, eram 7 horas da manhã. Aí sentei na cadeira, fiquei olhando assim para o espaço. Aí passou uns 10 minutinhos, alguém bateu na porta. Eu falei, não é possível. 7 e pouca da manhã, abri a porta. Para minha surpresa, irmã Marisete Paciência, uma senhorinha da igreja, muito querida, mais de 70 anos, mulher de oração. Ela disse assim para mim, pastor, passei a madrugada orando pelo irmão, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer que a minha graça te basta. Eu queria orar pelo senhor. O senhor pode se ajoelhar? Eu já estava ajoelhado quando ela falou. Orou por mim, me encorajou. Até hoje somos muito amigos. Ela está com 80 e poucos anos, irmã Marisete. Então, meus irmãos, orem pelos pastores. Existem tentações. A gente precisa cobrir esses homens de muita oração, e cada pastor deve ter os olhos abertos, porque existe um alvo nas nossas costas. Então, que sejam sempre alvas as vestes e que jamais falte o óleo sobre a cabeça, para pastorear a igreja de Deus com fidelidade, com excelência e com integridade. Que o lema dos pastores seja o mesmo do apóstolo Paulo, no livro de Atos. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E que assim seja. Quantos digam amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que abençoe os pastores, as igrejas. Nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, e a Ti somente sejam dadas a honra, a glória e o louvor, porque o Senhor, de forma graciosa e soberana, nos salvou para Si, nos tirou das trevas para a luz e derramou sobre nós dons e talentos para edificar a igreja que o Senhor redimiu. Te louvamos porque o Senhor é quem concede pastores e mestres para edificar a igreja. E eu oro para que o Senhor levante obreiros para essa seara. Como Jesus nos recomendou, rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros. E eu oro para que o Senhor levante obreiros nessa terra, aqui no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza, homens que deem sinais de sua conversão, do novo nascimento, do seu chamado, e que sejam preparados pelo Senhor para edificar a igreja, pela pregação, pela vida de oração, pelo cuidado com o rebanho. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos aqui presentes que são pastores, que eles recebam graça, refrigério, sabedoria e todas as condições necessárias para cumprir com fidelidade a vocação que o Senhor confiou a eles todos. Abençoa a sua igreja, que ela tenha discernimento, sabedoria, que ela seja amável, misericordiosa, encorajadora, paciente com os pastores e ao mesmo tempo criteriosa na ordenação deles. Eu peço mesmo que as tuas mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre o seu povo, Senhor, e sobre essa igreja em especial, Igreja Batista em Parquilândia, em favor desta amada igreja, que ela prossiga para o alvo que é Cristo, e ela cresça em número e em vida, que seja sempre conhecida por ser uma igreja fiel à tua palavra e profundamente acolhedora e amável com aqueles que o Senhor mesmo soberanamente conduz para cá. Abençoa a escola Charles Spurgeon, que continue sendo uma bênção na formação de novos obreiros, para que o teu nome seja glorificado nessa terra. Ó Senhor, nós agradecemos por esse tempo juntos e rogamos a tua graça sobre nós, em nome de Cristo, o Supremo Pastor. Amém. Deus abençoe, irmãos.